Eu passei 2 semanas nos Estados Unidos, que eu fui lá para trabalhar. Então, eu estava lá dando palestras, eu estava trabalhando com workshops e atendendo as pessoas lá. E foi muito legal a experiência nos Estados Unidos. Eu gosto de trabalhar com um ser humano de tudo quanto é lugar do mundo. E lá, particularmente, eu tinha muito que trabalhar. Os americanos são muito workaholics, né? Eles trabalham muito. Então, às vezes, falta uma conexão com alguma coisa mais sutil, mais suave, né? Então, eu estava lá trabalhando, por isso que eu dei uma sumida, porque eu estava trabalhando com o povo de lá. Mas eu voltei e agora eu já estou recolocando os textos no Facebook. Está me escutando, Gi? Vou tentar postar por frases, não estou conseguindo enviar a pergunta. Então, mas faz a pergunta mais resumida e a gente vai desenvolvendo. A gente está testando o esquema aqui, né? Primeira vez. Pode falar por frases mesmo. Às vezes eles têm, eu não sei como funciona esse chat, talvez eles tenham um número de palavras. Deixa eu ver. Então, a Gi está me perguntando, percebo que muitas pessoas estão com muitas dificuldades em se relacionar hoje em dia, pois com essa era de Facebook, WhatsApp, internet, aplicativos de namoros, ficamos muito expostos e é muito fácil encontrar pessoas, facilitando-se assim traições, trocas de parceiros, etc. Bom, a Gi continua, os relacionamentos estão começando de forma muito rápida e terminando da mesma forma. Qual a sua opinião sobre o que anda acontecendo nos relacionamentos ultimamente? É uma ótima pergunta, né, Gi? Eu me pergunto isso o tempo todo também, eu fico observando essa questão. Eu acho que são muitas coisas que estão acontecendo. Então, se por um lado as redes sociais, a internet, o mundo digital, ele facilita as comunicações, mas eu acho que eles, de certa forma, eles vão nos, vou usar uma palavra forte, nos emborrecendo emocionalmente, porque as pessoas ficam muito grudadas nesse aparelhinho, né? Ficam o tempo todo aqui e vão se desabilitando para uma percepção emocional. Então, os relacionamentos sem emoção, eles ficam muito frios, muito descartáveis, né? Então, a gente está vivendo um momento de um certo emborrecimento emocional, na minha opinião. Então, você vê, a gente está aqui por causa da internet, então é legal. Mas também, da mesma forma que é legal, tem muita gente que fica nisso, acabam substituindo o mundo real pelo mundo virtual. Ficam viciados nesse mundo virtual. Então, quer dizer, o exemplo disso é que você anda na rua e as pessoas estão malucas, elas estão todas olhando para o seu aparelhinho. Quer dizer, elas não estão interessadas em quem está na frente delas. Então, você fica teclando o tempo todo nesse mundo virtual e vai se desacostumando com a linguagem real. Então, mas eu conheço muita gente que está ainda à moda antiga, no sentido de querer estabelecer relações afetivas, contato, mas é como se você tivesse que andar na contramão dessa história toda, na contramão dessa insensibilidade, na contramão dessa coisa mais pragmática. A própria linguagem virtual, você exclui as pessoas, deleta, é uma coisa muito fria. E as pessoas vão incorporando isso no seu modo de ser e vão se tornando muito frias. A pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Quer dizer, será que você está sempre com isso na mão, ou você também abre espaços para colocar esses equipamentos de lado e poder conversar com as pessoas, olho no olho, desenvolver uma boa conversação?
Então, também, se todo mundo está assim, é importante que, pelo menos, a gente faça um trabalho de recuperar a nossa própria humanidade, né? Eu mesmo, minha família mora no interior, uma cidadezinha bem pequena do interior. Lá tem 12 mil habitantes. Eu mesmo estou comprando uma casa lá, porque eu quero cada vez estar mais lá. E lá você vai no supermercado, as pessoas te conhecem. Ô, Sérgio, como é que vai? Tudo bem? E todo mundo, de certa forma, ainda cultiva essa coisa do que é pessoal. E uma cidade como São Paulo é muito impessoal. É tudo muito grande, né? O supermercado, o aeroporto, as rodoviárias, avenidas, é tudo muito impessoal. Então, a gente está vivendo essa época, a própria arquitetura das cidades. Então, você é do interior, né, Gi? Você sabe como é que é. No interior, você ainda se sobe no pé da árvore para pegar uma fruta, né? As pessoas se cumprimentam, vão na casa uma das outras. É uma coisa de antigamente. Eu não sei se é saudável essa coisa tão grande, essas megalópolis. Então, como faz, né, para a gente, no meio dessa coisa, dessa selva de pedra, como é que faz para sobreviver o nosso afeto, estabelecer relações afetivas? Mas eu sou otimista, eu acho que tem pessoas legais que vivem aqui. Você, por exemplo, você vive aqui há quanto tempo, Gi? Eu acho que aqui também tem muita gente que vem de fora, pessoas que vêm do Nordeste, pessoas que vêm até de outros países, do interior, então, e que estabelecem relações mais afetivas. Então, a gente tem que procurar a nossa turma, né? Sair dessa loucura e também tomar cuidado para não dessensibilizar. Olha, está chegando mais gente, temos 9 já aqui no grupo. Só que só a Gi está me mandando pergunta, hein? Eu queria ver pergunta. Tem 10 já aqui assistindo. Então, manda pergunta aí, a Gi está colaborando. Então, o que eu acho, assim, que São Paulo é muito grande, então tem pessoas de tudo quanto é jeito. Tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis. Então, antes de tudo, a gente não dá para você se desconectar da sua própria sensibilidade para ficar igual a todo mundo. Por exemplo, você vai numa balada, as pessoas bebem muito, usam muita droga, a música é muito alta, é tudo muito insensível, né? Que legal, Gi. Estamos só nós dois conversando aqui, porque os outros estão assistindo, estão de voyeur aí. Você é corajosa de fazer perguntas, né? Então é legal isso, de se expor, né? Porque só... o André tá aí. Ô, André, bem-vindo, cara. Que legal que você está assistindo. O André, faz pergunta também, colabora aí com o nosso chat. O André é um cara bem legal. O André que instalou esse programa aqui para mim. Cara com coração aberto, cara legal. Ele veio, instalou, está ligado, está colaborando. Você vê que a gente encontra no meio da multidão pessoas bem legais. Mas o André também é um, né, que gosta. Rosa de Maulo, minha amiga. Rosa de Maulo é uma astróloga de mão cheia. A gente é amigo há muitos anos. Olha, a Gi está mandando boas-vindas para você, Rosa. A Rosa de Maulo é minha amiga há 30 anos. A gente é muito amigo, a gente já trabalhou muito junto. A Rosa me ajuda muito para ver os astros, como é que estão. Você vê? A gente pode se reunir aqui toda semana para bater um papo. Sabe essa coisa de antigamente, de bater papo furado, de sair do isolamento? Acho que é tudo que a gente está precisando, né? Sair do isolamento e conversação, abrir o coração, se mostrar mais. Porque fica todo mundo no carão, né? Fica no carão, não se mostra. E praticar, ter intimidade, é uma prática. De certa forma, para praticar intimidade,
tem que ter uma certa invasão de privacidade, sair do caminho da roça, né? E tá, ter o gosto, né, de interagir, de conversar. Então é isso, né? Felipe assistindo aqui. A Gia é muito legal, né? Você vê que ela é do interior, então ela já está gostando, está adorando, está batendo palminha, assim. Que legal, hein? Então tá bom. Ô, Rosa, você não quer fazer uma pergunta? Ou então você, André? Porque daí vocês colaboram. Esse chat é aberto. A gente está dizendo que sabe que é a esposa do meu chefe, Rosana Braga. Conheço. Tá. Tinha travado a transmissão da Rosa, ela voltou. Ô, Rosinha, fala alguma coisa aí com a gente também. Fala de você. Então, sei, a Rosana Braga é escritora também, ela trabalha com relacionamento amoroso, a gente já fez algumas coisas juntos. Quer seja programa de televisão também, ela fez um chat comigo lá no espaço dela, foi muito legal. E você é de você mora em Campinas. E está em Floripa. Eu morei em Floripa há um tempinho. Chegou uma hora que eu ia muito para Floripa. Assim, muito legal, aquelas praias todas, né? Aí eu resolvi mudar para lá. Eu falei assim, qualidade de vida, eu quero morar em Floripa, né? Aí eu vendi tudo que eu tinha aqui e fui morar em Floripa. Porque minha alma queria estar lá, na época, né? Só que eu cheguei lá, era bem diferente de ser turista e se morar lá. Porque eu sentia as pessoas lá um pouco bairristas, assim, não tinha muita abertura para quem vem de fora. Então, você também não se adaptou. É complicado, um povo um pouco mais fechado, né? Mas, enfim, eu fiquei 1 ano e meio e daí eu cheguei à conclusão que qualidade de vida não é só ar puro, praia, verde, que lá tem bastante disso tudo. Mas qualidade de vida, a Rosinha falando, qualidade de vida também são as pessoas, os amigos que você tem, o papo que você tem, né? Porque você pode estar num lugar maravilhoso, mas se não tiver com quem conversar, com quem se relacionar, fica difícil. E a Rosa está dizendo que também está sonhando em morar num lugar mais tranquilo. Rosa, o negócio está feio aqui, hein? O legal da internet, que eu acho, é que ela possibilita isso, né? Por exemplo, cada vez mais eu ando atendendo por Skype as pessoas. Então, a gente está dizendo qualidade de vida é local onde se sente bem. Esse lugar é em Campinas. A gente tem que consultar a alma da gente, né? Porque tem que consultar, porque senão a alma fica enferma se você não consulta. E vai mudando, né? Porque o que você quer hoje pode não ser a mesma coisa que você quer amanhã. Em algum momento eu quis morar em Floripa. Todo o meu ser queria morar na praia. Eu queria ter essa experiência. Foi legal, mas chegou uma hora que não era mais. A alma ela é meio rebelde, ela vai falando, ela não é muito linear. Então, lá é tudo de bom. Lá, vai para Campinas, Rosa. A Gi falando para a Rosa ir para Campinas. O problema é que não é muito fácil mudar, né? Tem uma hora que a gente tem uma certa inércia. Olha, a Rosa tem primos que moram em Campinas. E até horas que a gente entra numa inércia, e às vezes é uma inércia do lugar ruim, né? Uma inércia de relações ruins. Então é meio complicado isso. Ter a coragem de falar assim, estou fora, vou sair, não vou ficar nesse lugar ruim. Tem que ter muita coragem. A tendência é não mudar. A tendência é estar na inércia. A tendência é aceitar qualquer coisa. Só que precisa aprender, né?
Precisa aprender que a vida tem a ver com mudança e que às vezes dá mão de obra. A Gi já está querendo tomar café comigo e com a Rosa. Que legal, hein? Então, mas eu acho que já é um bom começo. A gente pegar de terça-feira, entrar aqui, bater um papo, né? Trocar uma ideia. Eu acho que é um bom começo. A Gi está dizendo que ela se acha corajosa, né? Você foi para Floripa, agora vai para Campinas, você vai mudando, né? Você falou que nasceu no interior, né? Vai mudando. Então, outra perguntinha da Gi. O que você acha dos aplicativos para encontrar pessoas tipo Badoo, Tinder, namoro perfeito? Como saber se não estamos entrando em uma fria? Eu acho que os aplicativos são válidos. Eu acho que pelos aplicativos você conhece pessoas que jamais você ia cruzar nos lugares que você frequenta. Então tem isso de positivo. Só que ali é um pega para capar, né? Porque ali dá de tudo. Antes de tudo, dá muita mentira, né? As pessoas mentem muito. O perfil que se coloca ali não tem nenhum compromisso com a verdade. É um lugar virtual. Mas eu acho que é válido. Porque no meio da bagunça toda que fica lá, eventualmente você encontra pessoas bem interessantes. O André está dizendo, aproveitando essa deixa porque nos acostumamos com relações ruins. Então, o André está... essa pergunta é bem profunda, porque eu acho que todos nós, a gente tem um lado, alguns mais, outros menos, né, André? Um lado masoquista, né? Masoquista é um lado nosso de gostar de sofrer de alguma forma. Isso é muito sério. As pessoas que eu atendo aqui, às vezes chega gente que gosta de sofrer, viu? Já atendi muito marmanjo que apanha da mulher e não fala nada. E continua lá, firme e forte, apanhando da mulher. Entende? Tem pessoas que ficam em relações muito ruins. Tem gente que não se dão a oportunidade de viver relações boas. Talvez porque não sabem o que é uma relação boa, não têm ideia. Eu acho que tudo começa, André, como eu sou psicanalista, eu tendo a fazer uma volta ao passado para poder entender o presente. De certa forma, essa questão começa muito com as relações primeiras que a gente teve, com pai, com mãe. Então, tem pais que prestam muita atenção nos filhos, uma atenção legal, entendeu? Tem até um filme que passou recentemente, muito legal, um documentário de uma brasileira, que chama O Começo da Vida. É maravilhoso esse filme. E fala exatamente disso, né? Da importância da mãe que presta atenção no filho. No sentido de, sabe, olhar para o filho, ver o que ele está precisando, olhar bem para o olho dele, entender o que o filho está tentando falar. Então, a gente, de certa forma, pessoas que prestam atenção na gente, a gente vai acostumando a ser importante para aquelas pessoas, a ser bem tratado por aquelas pessoas. E nem sempre é isso que acontece. Às vezes as famílias, mesmo as mais bem intencionadas, pecam muito, porque elas querem que o filho seja do jeito que elas querem que ele seja. Aí já é um desrespeito. Você não está reconhecendo aquela criança como ela é. Então você pode criar uma pessoa neurótica e às vezes masoquista, que é o tema que a gente está desenvolvendo, por várias razões. Primeiro, porque você não prestou atenção, sabe? Falta de mãe, falta de pai, aí falta, você não tem a referência. Então fica complicado, você fica sem referência, você fica ali sem importância. Então essa forma de não se dar importância, quando você vira adulto também, você não vai acreditar que alguém vai te tratar bem, né? E uma outra forma, outro pecado muito cometido também é o excesso. Tem mães muito excessivas, tem pais muito excessivos. Isso também é ruim, porque quando você é excessivo, você não está vendo a criança do jeito que ela é. Você está sempre se adiantando às necessidades da criança.
Você tem medo que ela se machuque, medo que ela cresça. Então, eu vejo muito aqui, eu atendo adolescentes também e atendo mães de adolescentes. Então, é bastante comum. Pais muito superprotetores também prejudicam muitos filhos. Aí são formas de você desenvolver neuroses, porque você fica... as primeiras referências que você teve não foram boas, foram desrespeitosas, ou por falta ou por excesso. Às vezes o exemplo em casa também, às vezes um dos pais é masoquista, o outro é mais sádico. Tem pessoas muito sádicas, né? Tem mães sádicas, tem pais sádicos, tem irmãos sádicos. Às vezes um irmão mais velho que gosta de judiar dos mais novos, mas é a forma de afeto, às vezes pais que batem nos filhos, até hoje tem isso. Então a criança vai acostumando que para ter atenção, ela tem que levar um tapa, ela tem que ser maltratada. Então quando cresce, ela fez essa associação. Ela acha que afeto é ser maltratado. Então, respondendo à pergunta do André, por que a gente fica em relações ruins? Fica por masoquismo, por achar que é a única forma que tem de estar numa relação, sofrendo, apanhando, sendo rebaixado de alguma forma, né? Então, tem pessoas que têm muita necessidade de rebaixar os outros. São sádicos, né? E tem pessoas que ficam nesse jogo. Elas ficam na relação de elas são rebaixadas. Então, a gente precisa aprender a olhar para si, ver o que serve, o que não serve, e aprender. Olha, a Wanda está mandando... Entrou mais uma pergunta, vou ler a pergunta da Wanda. Tá, André? Não sei se eu te respondi, mas eu estou tentando desenvolver aqui, tá? Vamos ver o que a Wanda disse. Boa noite, Sérgio. Primeiro, parabéns pela feliz iniciativa. O que você acha de filhos que não gostam que os pais separados ou viúvos se relacionem, mesmo que seja com idade compatível? Você vê que relacionamento não é fácil, são muitas as questões. E cada um tem o seu meio em que vive. Então, no caso da Wanda, ela está com essa questão aí na cabeça. Não sei se ela está vivendo isso, mas é uma questão que chama a atenção dela. E tem muitos filhos assim, né? Que têm ciúmes dos pais. Então, eles se sentem... Assim como tem pais que acham que comandam os filhos, assim como tem marido que acha que comanda a mulher, assim como tem mulher querendo comandar o marido, tem filhos querendo comandar os pais. É uma forma de se relacionar, uma forma de dominação, né? Então, se a gente for bem fundo nisso, a gente vai chegar ali às vezes, principalmente no que o Freud enunciou, que é o complexo de Édipo, né? Então, você tem aquela relação mãe, pai e filho, ou filha. Então, em algum momento, no caso do menino, né? Então, ele tem uma relação muito íntima com a mãe. Então, é bom que tenha. E é legal que tenha essa relação, essa intimidade com a mãe. Mas chega uma hora também que essa intimidade, ela é boa num primeiro momento de vida, essa grande intimidade. Porque o filho também não sabe diferenciar entre ele e a mãe, ainda está naquela coisa tanto simbiótica, né? Então, teoricamente, o pai é um elemento que vem apresentar o mundo de outra forma, que ele vem distrair a criança dessa relação com a mãe. Então, o pai, ele teria essa função de levar o filho para ver o mundo, outras relações. Então, o pai corta, né? Ele ele poda esse vínculo tão íntimo com a mãe. E nem sempre a criança gosta disso, porque ela se sente castrada. Aí o Freud desenvolveu toda a teoria da castração, né? Que o filho sente em relação ao pai, que ele está castrando. Tá? Então, o André falou que eu respondi sim. Agora eu estou respondendo a questão da Wanda. Então, tem essa coisa do pai ter essa função. Então, se isso não é bem feito, tem filhos que vão ocupando o espaço do pai na cama da mãe, vão ficando com a mãe, e o pai já vai dormir no outro quarto, e quando vê, o pai se separa da mãe, e quando vê, o filho já está achando que é maridinho da mãe.
E pior, tem mães que alimentam isso. Alimentam, ficam muito próximas, né? Tem mães até que não permitem que o pai entre nessa relação. Tem mães que não autorizam o pai a ser pai. Porque um discurso bastante comum é que o pai não foi um bom pai. Mas, de certa forma, defendendo um tanto o ponto de vista masculino, tem pais que não conseguem entrar nessa relação. Fica uma relação muito fechada de mãe e filho. Então, o pai não consegue entrar e acaba sendo praticamente expulso da relação. Então, os filhos, sentindo-se vitoriosos, né? Ele fala, essa é minha. Né? Então, chega uma hora que tem filhos que são convictos que a mãe é dele. A mãe é dele. Mais tarde, quando a mãe resolve namorar um outro cara... Obrigado, Gi. A Gi falou que a explanação tá boa. Mais tarde, quando a mãe tenta namorar um outro cara, o filho fica bravo, porque ele tem ciúme. Ele, no fundo, ele acha que a mãe é dele. Né? Então, é isso que acontece. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Essa relação pai, mãe e filho é muito importante de compreendermos. Então, a psicanálise, ela trabalha, estamos falando da psicanálise do relacionamento aqui hoje, né? Então, a psicanálise trabalha essa questão, exatamente. Essa questão, primeiro, como é que você foi concebido, quer dizer, como é que estavam os seus pais no momento da sua concepção, é muito importante. Depois, a relação que você estabeleceu com a tua mãe, se foi satisfatória ou não. Muitas vezes é uma relação tão vinculada com a mãe, o filho que tem ciúmes do pai. Também é a mesma coisa, porque o filho ele estabelece um afeto com a mãe, estabelece um afeto com o pai. Pai e mãe afetam muito o filho. Quer queira, quer não. Afeta. Afeta e tem afeto. Então, tem que ver. Você está falando de uma forma genérica. Quando uma pessoa passa pelo processo psicanalítico, a gente não fala mais de generalizações, a gente pega o exemplo, o que está acontecendo. Daí é que você não está em terapia, aqui eu estou falando também de uma forma genérica. Mas se você está em terapia comigo, eu vou querer saber exatamente do que se trata, de quem é esse garoto, quem é esse homem que tem ciúmes do pai, ciúmes da mãe, como foi o histórico dele, o que está acontecendo. Porque também, às vezes, a psicologia vai, na minha opinião, vai até um certo ponto. Chega uma hora que também eu acho que tem seres que chegam nesse mundo já com uma tendência de dominação. Eu conheço alguns filhos que chegam já querendo dominar tudo, né? Pequenininho, já está dominando a mãe, dominando o pai, super exigentes, quer que seja do modo deles. Então, nem sempre a culpa é dos pais, né? Quer dizer, a maior parte das vezes é, mas nem sempre. Às vezes você pega, na minha opinião, um espírito já com uma tendência a dominar muito, né? Essa é a questão. Mas é assim, Wanda, obrigado pelas perguntas, porque eu estou aqui, a dinâmica desses nossos encontros é esse, vocês se colocam de alguma forma, eu me coloco da minha forma, eu com vídeo, vocês aí no chat. Mas eu não pretendo desenvolver nenhum assunto específico. A ideia aqui é a gente interagir, sabe? É conversar, a gente abrir a guarda um pouco, falar um pouco de si, né? Então, estou vendo que nesse momento tem 10 pessoas assistindo, e aí eu pediria para se colocarem, falar assim, boa noite, tudo bem? Se coloca aí, fala alguma coisa no chat, e daí alimenta aqui, né? Daí eu não tenho que ficar aqui de super-herói falando tudo, né? Daí vocês colaboram também, tá bom? Mas assim, bom, a Gi não tem problema de falar, né? Ai, Gi, gostei de você, viu? Você fala mesmo. Sérgio, o que são relações abusivas? Como saber se estamos em uma?
próprio nome diz, né? Abusivo quando está abusando. Mas eu acho que é uma mão dupla. Se tem um que abusa, tem outro que se deixa ser abusado. Eu não gosto muito de pensar em vítimas e carrascos. Eu acho que esse raciocínio não é muito bom. Porque se por um acaso você está sendo vítima de abuso em algum sentido, moral, sexual, eu acho que a gente tem que aprender a se defender, a dar um stop no outro. É fundamental. Porque às vezes você é muito boazinha, não sei se é o caso, mas assim, às vezes você é chato brigar, mas enquanto é chato brigar, o outro está fazendo coisas que não são boas para você. Então, eu acho que também faz parte de um processo terapêutico, de avançar no autoconhecimento, é você aprender a se defender, é falar, para com isso. Eu não admito que se me trate desse jeito. E as pessoas estão muito... não conversam o suficiente, né? Então, as relações ficam, às vezes, abusivas. Né? Então, chega uma hora que tudo tem um limite. Então, a gente está dizendo, se tem uma vítima, tem um algoz. Então, um não existe sem o outro. E o contrário, se tem algoz, é porque tem a vítima. Mas se você não se coloca como vítima, aí o algoz perde o sentido. Você não entra no jogo, você sai do jogo. Ou você fica no jogo reclamando que o outro te abusa de você de alguma forma. Mas só se você ficar no jogo. Né, Gi? Ô, Gi, o que você faz? Queria te perguntar. Você trabalha com o quê? Você faz o quê da vida? Pode dizer? Fale um pouco de vocês. A Gi já falou um monte de coisa dela. Que é de Campinas, foi morar em Floripa e está voltando para Campinas. É isso que eu sei da Gi. Que é do interior. Estou entendendo também, além do que ela fala, que ela também se comunica bastante bem, que é legal. Talvez sente falta de um papo assim mais amigável, né, Gi? E todos nós sentimos essa falta, né? A Gi trabalha com Rodrigo Cardoso. Sou gestora de eventos e coach de vida. Também, né? Por isso que você é toda, né? Solta. Que legal, legal. Bom trabalhar com as pessoas, né, Gi? Muito legal. A vida inteira eu faço isso. Estou com 62 anos. Comecei o meu trabalho no consultório e tudo isso com 27, né? Então é muito tempo trabalhando. E não troco isso por nada, porque minha missão, o que eu gosto de fazer, me sinto muito rico por causa disso. Rico espiritualmente, né? Certo, pessoal? Então tá bom, como temos pouca gente, eu acho que foi um bom começo que fizemos aqui. Eu vou estar sempre anunciando no Facebook e no YouTube. E daí, avise as pessoas, vamos nos encontrar aqui de terça-feira à noite, conversar. Durante a semana, ver quais são as questões que estão mais evidentes para vocês mesmos e me fala aqui, a gente conversa. Tá bom? Como é pouca gente, tem... tá tristinha, Gi. Ai. Porque também chega uma hora que tá mais eu e você, né? A Wanda colaborou, o André colaborou um pouquinho, né? Mas semana que vem a gente continua aqui. Então é assim, tem o meu Face, estou colocando texto todo dia lá. Tem aqui... Não precisa falar menos não, Gi. Pode falar à vontade. Você é bem-vinda. Legal, Rosinha. Te amo, você sabe. Então, você também agora, somos amigos aqui do chat, tá? Tchau, André. Tchau, Wanda. Todo mundo que está me assistindo. E daí, na terça-feira, eu estou aqui.
Tem o meu consultório, que fica aqui na Bela Vista, atendo bastante gente, e atendo por Skype, para quem não é de São Paulo. Então é isso, se precisar marcar alguma consulta comigo, quiser fazer terapia comigo, estou aqui à disposição. Se quiser vir uma vez aqui para bater papo comigo, também sobre tua vida particular, tá bom? Teus textos no Facebook e estamos aqui, tá? Então, boa noite. Terça-feira eu estou aqui de novo, tá bom? Beijão. Tchau. Até mais.